Olá a todas, a todos e a todos. Eu me chamo Fernando, sou biomédico pelo FRJ e sou acadêmico de medicina pela Escola de Medicina Souza Marques, no Rio de Janeiro. E hoje trago o trabalho do meu grupo de pesquisa, que se chama Percepções sobre os efeitos da prevenção primária e da articulação com a estratégia da saúde da família nos determinantes saúde-doença e nos fatores de risco em pacientes com alto risco cardiovascular em um hospital terciário estadual no Rio de Janeiro. Bom, a gente tem que lembrar que as doenças cardiovasculares representam cerca de 30% da mortalidade no Brasil. E durante o acompanhamento desse paciente, existe, muitas das vezes, o profissional cardiologista acompanhando, utilizando principalmente de prescrições e artifícios de alta densidade tecnológica, com foco primordial na prevenção secundária. Contudo, a gente tem que lembrar que diretrizes nacionais e internacionais falam sobre esse cuidado e prevenção desses pacientes, da prevenção primária, na modificação do estilo de vida, e esses cuidados devem permear tanto a atenção primária, mas também a atenção terciária. Falando da atenção primária, é importante lembrar que é uma instância, porta de entrada, digamos assim, hoje do sistema de saúde e que acompanha muitos pacientes e trabalha principalmente na integralidade do cuidado. Essa integralidade é fundamental para o sucesso terapêutico desses pacientes e para a redução da mortalidade. Então, o objetivo do nosso estudo é analisar o perfil sociodemográfico e a percepção das atuações preventivas no atendimento desses pacientes. A gente pegou uma amostra transversal, né, foi um estudo seccional, realizado de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, com 232 pacientes com alto risco cardiovascular em um hospital público terciário, na zona sul do Rio de Janeiro. Os pacientes eles pertenciam tanto ao ambulatório quanto à enfermaria pré e pós-operatória. Então, falando rapidamente sobre o perfil sociodemográfico deles, metade desses pacientes eram homens, com uma média de idade, né, geral de 64 anos, e 56,4% tinham uma escolaridade máxima como ensino fundamental. Eu quis primeiro entender o vínculo que eles tinham com a atenção primária, perguntei se eles conheciam a clínica da família, onde é, né, a localização, a maior parte conhecia, 193 desses pacientes conheciam. Só que metade desses pacientes não sabiam qualquer informação sobre a sua equipe. Nome do médico, do enfermeiro, do ACS, nem mesmo o nome da equipe eles sabiam. Sabiam onde eram, mas não tinham esse vínculo, digamos assim, né? E quanto a ir da clínica da família, 50 pacientes, por exemplo, falaram que foram há mais de 6 meses, 32 pacientes, 3 a 6 meses, né? Que é um tempo, a gente até diz longo para um paciente idoso, cardiopata, diabético, enfim. E a segunda pergunta, né, dentre várias perguntas que nós fizemos nesse questionário, o meu foco, né, sendo atenção primária, prevenção primária, eu quis entender como é que estava a prevenção primária vindo do profissional cardiologista que eles atendiam no hospital. Então, eu perguntei sobre vacinação de gripe ou pneumonia, e 194 pacientes disseram que nunca receberam qualquer indicação de vacinação de gripe ou pneumonia durante seu tratamento cardiológico. E falando agora de saúde bucal, que a gente sabe que tem uma correlação direta entre saúde bucal e doenças arteriais coronarianas, 182 desses pacientes nunca receberam qualquer tipo de indicação de ir ao dentista. Lembrando que a gente tem um número relativamente alto, digamos assim, de 50, mas lembrar que muitos dos nossos pacientes tinham eram pacientes ambulatoriais, de enfermaria pré e pós-operatório. Então, o que a gente conclui com esse pequeno recorte do estudo é que falta um vínculo de longitudinalidade, né, do acompanhamento em relação à atenção primária desses pacientes, eles não têm esse vínculo tão grande quanto deveria, e há uma defasagem na instrução quanto ao cuidado preventivo na atenção terciária por profissionais cardiologistas, né? Tem pouca comunicação entre a rede de atenção à saúde, tá? Isso é fundamental e a falta de educação continuada desses pacientes. Isso acaba refletindo na superlotação dos serviços, né? Então, pacientes que dependem exclusivamente do hospital para poder, por exemplo, tocar uma losartana, para poder renovar uma receita, eles caminham 200 quilômetros. Eu vi um caso assim, de um paciente que caminhou 200 quilômetros, né, de ônibus para poder renovar
a receita, e isso acaba gerando uma evasão desses pacientes e uma dificuldade, né, no manejo das suas cardiopatias. Então, é basicamente isso. Aqui está a nossa literatura e o nosso muito obrigado.